coração. E essa palavra veio de algum episódio que aconteceu muito inusitado essa semana. Abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. Apocalipse 3, 18. Hoje eu tenho uma palavra pastoral para você. O que é uma palavra pastoral? Deixa eu explicar, que a gente não entende quando a gente fala assim, né? O que é palavra pastoral? Porque existem palavras de avivamento. Aquela palavra que você sai daqui, é palavra de avivamento. Você sai aqui, uau, meu Deus! Tem palavras que são de direção, né? Tem palavras que são de ensinamentos. Palavras pastorais são palavras para nos ensinar. Então, é carregado de muito princípio. Só que é aquelas palavras que não tem muito glória, não tem muito aleluia. Então você não fica muito fervoroso. Às vezes costuma dar até um soninho na gente. Às vezes, quando der um sono, você dá um cutucão. Acorda, varão, levanta aí. E eu quero compartilhar com você algo que está em Apocalipse 3,18. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas. Fala comigo, roupas brancas. Fala mais uma vez, roupas brancas. Eu acho que vocês dormiram. Só as mulheres, roupas brancas. Essa é a revolta, né? Revolta. Só os homens, roupas brancas. Tem um povo aí que não falou nada, não sei o que é, mas tudo bem. Roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Fala comigo, a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Essa é a palavra. Senhor, fale conosco nessa manhã. Queremos sair daqui direcionados pela tua palavra. Fala ao nosso coração, nos ilumine nessa manhã. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Fala conosco. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa palavra vai surgir quinta-feira, 2:00 da tarde, 3 horas. Eu estou dentro de uma empresa, conversando com um rapaz. De repente esse rapaz pega no telefone, no celular, e quando ele abre na página da Itatiaia, tem um homem saindo nu, no centro de Belo Horizonte. Ele está na rua Iguaicurus. Ele foi naquele chamado, como é que fala? Bordel que fala? Bordel, prostíbulo, nastia, prima. Eles falam, dão uns nomes, né? Enfim. Sobe e desce, desce e sobe. Quero que você ria mesmo, porque a palavra é muito séria. E ele subiu, parece que ele consumiu o produto oferecido. E ao sair ele não pagou. E quando ele sai sem pagar, escute isso. Eles vão pegar, eles vão dar um cacete nele. Cacete bem dado. Vão arrancar a roupa dele, vão pôr ele para andar na rua nu. Pelado. Aí Itatiaia colocou aquele embaço, né? Para ninguém ver. E no começo ele começou a tampar as vergonhas, assim, tentou entrar num estacionamento. 2 homens vieram, falaram: aqui você não entra não. Por fim, quando ele viu que o negócio estava lascado, ele já estava andando, era normal. E quando eu vi aquela cena, o Espírito Santo soprou esse texto no meu coração e falou: fala para a minha igreja sobre a nudez, sobre não andar nu. Fala com o seu vizinho, não ande nu. Jesus, ao falar à igreja de Laodiceia, capítulo 3, ele vai falar de uma igreja que é uma igreja muito rica materialmente, mas espiritualmente muito pobre. Laodiceia, atual Turquia, ele é um povo ali bem rico, um povo que vestia Roma, eles tinham uma lã, que era preta, brilhante. Eles tinham ovelhas negras, e faziam uma lã maravilhosa que vestia todo o Império Romano. Era alta costura, alto padrão. Só quem tinha muito recurso conseguia acessar aquilo que eles ofereciam. E Jesus, quando vai dar um conselho para esse povo, para essa igreja de Laodiceia, ele dá 3 conselhos, mas eu quero me apegar só a um nessa manhã. Ele fala: olha, eu quero que vocês comprem de mim vestes brancas, roupas brancas, para que a tua vergonha, a tua nudez não seja exposta. Eu quero que vocês comprem de mim vestes
brancas. Observe que Jesus está dizendo que Ele tem algo para vender, e nós temos uma moeda para comprar, e o que Ele vai oferecer vai tampar a nossa vergonha, vai cobrir a nossa vergonha. Quando eu vi aquela cena, eu vi que no começo ele ficou muito constrangido, mas com o andar nu, ele foi falando: não estou nem aí mais, não estou nem aí. Isso mexeu muito comigo, porque dentro dos conselhos que Jesus dá, Ele vai falar sobre a vergonha, sobre a nudez. Antes de falar da roupa, eu quero falar um pouquinho sobre a nudez. A nudez é o sinal máximo da nossa vergonha. Escute isso. A nudez é o sinal máximo da nossa vergonha. Quando alguém fica nu, ali é exposto à vergonha e à miséria. Quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, e o homem vai pecar lá dentro do jardim, ali ele descobre a sua vergonha, porque quando ele peca, a primeira coisa que ele descobre é que ele estava nu. Leia comigo Gênesis capítulo 3, versículo 7, olha o que está escrito na palavra do Senhor. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e logo cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, vestes. Observe que dos seres que foram criados, de todos os seres criados, a única espécie que tem uma vestimenta em cima daquilo que foi criado é o ser humano. Todas as outras espécies andam nus, porque eles não têm vergonha. E porque eles não têm vergonha? Porque agora a queda não está mais sobre eles. Quando nós andamos nus, nos sentimos envergonhados. Imagine se agora alguém entrasse por esse lugar, pegasse, roubasse suas roupas, você deveria ficar despido na frente de todo mundo. Imagina que humilhação, que vergonha, que escárnio. Provavelmente você não voltaria mais nesse lugar. Provavelmente você não sentaria mais nessa cadeira para assistir um culto nesse ambiente, porque você ia ter dentro da sua mente que todo mundo te viu nu. E por que nós temos essa condição de quando estamos nu, é tão terrível, é tão vergonhoso, é tão mal? Adão, a Bíblia fala assim, que ele vai cozer folhas de figueira para tentar fazer um avental para se cobrir, porque ele está com vergonha. E logo depois do pecado, ele vai tentar se esconder atrás de árvores, Só que eu percebo que os nossos pecados, eles são tão grandes, que não tem árvores que conseguem tampar os nossos pecados. E tem uma coisa que nos faz ficar igual, sabe o quê? Quando está todo mundo nu. Porque quando todo mundo está nu, você não olha para vestimenta. Não tem quem veste grife, não tem. Está todo mundo igual. Agora eu preciso me atentar para aquilo que a Bíblia fala sobre a nudez. O que a Bíblia fala sobre a nudez? E eu quero ler com você alguns versículos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Leia comigo, Eclesiastes 5, 15. Olha o que a Bíblia diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O texto está dizendo que você vem nu para a terra, e nu você vai voltar. Por mais que hoje eles te enfeitem no caixão, pega a sua melhor roupa para te enterrar, mas quando você volta para a terra, você volta nu, porque ali a sua vergonha está exposta, ali a sua miséria está exposta. Quando nós começamos a ler sobre esse texto, a Bíblia vai dizer acerca, Isaías 47, verso 3, leia comigo. Deus vai usar a nudez para expressar a força do pecado. Isaías 47, 3, olha o que está escrito: a tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Está dizendo, a tua vergonha se descobrir. Ele está falando assim, olha, o pecado é revelado na tua nudez. O pecado é revelado naquilo que você tem vergonha, naquilo que você tenta esconder. E todos nós temos pecados. Todo mundo peca. A Bíblia fala que aquele que não peca já pecou. Todo mundo aqui peca, e se fosse... Antigamente eles diziam que no final dos tempos, nossa vida ia ser passada num telão para todo mundo ver.
Eu lembrava dos pecados que eu cometi, falei, Senhor, não deixa eu passar isso não, faz o telão queimar na minha vez. Eu fui tão enganado, por isso que eu li Bíblia. Só que não vai ser isso. O que vai ser passado vai ser diante dos seus olhos. Você vai lembrar de toda a sua miséria, toda a sua vergonha, tudo aquilo que você, sabe, teve chance de consertar, mas não consertou, teve chance de fazer o certo, mas preferiu fazer o errado. Você preferiu andar nu, ao invés de se cobrir, ao invés de se vestir. E eu quero pegar um texto aqui de Levítico, capítulo 18, nós precisamos ler um texto um pouquinho a mais, eu quero que você preste bastante atenção, eu vou ser bem rápido hoje. Levítico 18, do 6 ao 17, leia comigo, aqui é uma igreja bíblica, você vai ler Bíblia. Nenhum homem se chegará, presta atenção nisso aqui em nome de Jesus, a qualquer parente da sua carne, para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. É Deus falando e Moisés escrevendo. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são maldade, escuta isso. Deus parece que Ele vai repetir. Não descubra a nudez de um, não descubra a nudez do outro. Não olhe para a nudez do filho, não olhe para a nudez da filha, não olhe para a nudez da mulher do seu pai. Por que Deus repete tanto? Por que Deus fala tanto? No final Ele fala maldade. Escuta, e eu preciso te doutrinar aqui nessa manhã. Se você tem filho e costuma tomar banho nu com o seu filho, você está errado. Ah não, a mulher vai tomar com a menina e o homem vai tomar com a menina, está errado. A Bíblia diz que um não pode ver a nudez do outro. Por quê, pastor? Porque a criança em si, Deus colocou dentro dela um senso. Se alguém tentar fazer um mal contra ela e ficar nu, ela vai gritar, ela vai chorar, porque ela não viu aquilo ainda, ela é contra aquilo. Mas quando você fica tomando banho nu com a sua criança, você está dizendo que isso é normal. Então se alguém tentar abusar, afetar, ela não vai ter reação. Por quê? Porque você já acostumou ela assim. Então filho não vê a nudez do pai, filho não vê a nudez da mãe. Ah pastor, mas minha mãe me criou assim, criou errado. Você não pode repetir o mesmo erro, porque a Bíblia que está certa, não é a gente, é a palavra que está certa. Então você vai trocar de roupa no quarto, fecha a porta, vai tomar banho, fecha a porta. Não deixa o seu filho ver a tua nudez, porque está expondo. É uma proteção que Deus colocou nas nossas crianças, e nós estamos tirando essa proteção, e amanhã falando, o mundo estragou minha criança. Não, foi você mesmo, porque não leu a palavra de Deus, e achou que não tinha problema. Tem muito problema. Quem está comigo, diga amém. A nudez é algo tão sério para Deus, porque mostra a nossa vergonha. Eu quero te mostrar no texto bíblico algo que aconteceu, de um pai e um filho. Ele ficou nu dentro da sua tenda. Um filho veio e expôs a nudez, mas os outros cobriram a nudez. Leia comigo Gênesis 9, versículo 20 ao 23. Fala com seu irmão, é Bíblia, tá? E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Tem umas traduções que falam dentro da tenda. Aí versículo 22, e viu Cão, seu filho, algumas traduções Cã, o pai de Canaã. Ele viu o quê?
a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado. Ele viu algo dentro e fez alguém saber do lado. Agora observe o versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, foram de costas, e indo virados para trás, para não ver a nudez do pai, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu. Um filho entrou na tenda, quando ele viu que ele tinha que fazer, virar e sair, e não falar nada. Mas quando ele viu, ele pegou o que estava dentro, o que era nudez, o que era miséria, o que era pecado, o que era erro, ele tirou de dentro e levou para fora. E está cheio de pessoas assim, que estão atrás de um erro, uma nudez nossa, para pegar e expor do lado de fora. Está cheio de cão que nos cercam, que querem um erro, uma nudez, só que eles esqueceram que todo mundo diante de Deus está nu. Eles ficam atrás procurando dentro um erro, uma falha, para terem do que acusar, para terem do que falar. E quando eles pegam, eles levam para fora e colocam a boca no trombone. O que fizeram com esse homem no centro da cidade, ele estava errado, não estou defendendo ele, mas eles queriam expor ele ao ridículo. Eles queriam dar uma lição para quem frequenta esse tipo de ambiente. Se vier, vai acontecer com você também. Nós vamos te expor, nós vamos mostrar a sua falha, o seu erro. Nós vamos te expor para que todos saibam o seu nível. E é isso que se fala de nudez. Só que enquanto um filho pegou dentro e levou para fora, outros pegaram uma toalha, uma veste do lado de fora e foram cobrir do lado de dentro. Para cada um que se levanta para tentar expor a nossa vergonha, a nossa nudez, Deus vai levantar dois. Deus vai levantar que vão cobrir. Pastor, eu não quero passar pano quente em ninguém, não estou te chamando para isso. Eu estou te dizendo que nudez todo mundo tem, erro todo mundo tem, pecado todo mundo tem. Não cabe a nós julgar, cabe a nós ajudar, socorrer, cobrir, falar: Deus trata com você, mas se depender de mim, você não vai afundar, você não vai morrer, a sua história não vai acabar. O que a nudez simboliza na Bíblia? Vergonha, culpa pelo pecado, e terceiro, falta de proteção espiritual. A nudez vai simbolizar pelo menos essas três coisas na Bíblia: vergonha, culpa pelo pecado e falta de proteção espiritual. Lá no Éden, escuta isso aqui, no Éden, a nudez, ela foi conhecida. Gênesis 9, com Noé, a nudez foi exposta, mas em Jesus, a nudez é restaurada. Como assim, pastor? Você vai entender. Vou falar de novo. No Éden, ela foi conhecida. Gênesis 9, com Noé, ela foi exposta, mas em Jesus ela foi restaurada. Você está preparado para ouvir? Em alguns países é comum o que nós chamamos de pena de morte. Alguns falam a pena capital. A pena de morte ela vai se dar em crimes graves. Por exemplo, no Brasil, no nosso ambiente penal é proibido pena de morte. Só pode ser executado alguém em pena de morte no Brasil se for em crime de guerra ou traição de Estado. Escuta isso. Então nós não vemos na nossa jurisdição pessoas morrendo. E o único tipo de execução que existe no Brasil é de fuzilamento. Se alguém for por conspiração, em guerra, em período de guerra, coisa que a gente não está vivendo, essa pessoa pode ser executada. A lei dá esse direito. Mas tem países que é comum, esse ambiente penal, crimes comuns, pessoas que foram reincidentes em crimes, pessoas que assassinaram mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pessoas que podem chegar e ser condenadas à morte. Eles vão usar injeções letais, vão usar a cadeira elétrica e diversas outras coisas que eles têm para matar essa pessoa. Escuta isso aqui. O nosso Jesus,
ele foi levado a uma pena de morte. E quando ele é levado à pena de morte, ele é levado numa pena de morte aonde ele vai ser executado numa cruz do Calvário. Só que diferente daquilo que você aprendeu assistindo filmes e não lendo a Bíblia, você acha que Jesus ele foi crucificado com uma sunguinha, uma tanguinha, mas não. Quando você lê o texto bíblico, você vai descobrir que Jesus ele foi crucificado nu. A vergonha era extrema. Ele foi levado ao grau máximo de humilhação. Escuta isso aqui. Quando alguns países adotaram o sistema de punição em morte, alguns determinaram que 4 coisas têm que acontecer antes dessa pessoa ser levada à morte. 4 coisas não devem acontecer com ela. Primeiro, ela não pode ser morta se não teve uma noite de sono, se ela não comeu alguma coisa, se ela não bebeu alguma coisa. Em hipótese nenhuma ela pode ser morta nu. Então você nunca vai ver aqueles filmes que você assiste cadeira elétrica. Lembra que eu falei assim, qual que é o seu último pedido de comida? Você vai dormir essa noite, amanhã você vai comer um prato, beber uma água, nós vamos te vestir, qual roupa que você quer, e lá essa pessoa vai ser levada à morte. Mas agora o nosso Jesus não. O nosso Jesus ele passou a madrugada inteira acordado. Ele não teve como dormir. Ele não comeu, ele estava com fome. Ele não bebeu água, ele estava com sede. E na hora de crucificá-lo, eles vão tirar as suas vestes, mas não só as suas vestes, eles vão arrancar também a sua túnica. Eu quero ler isso com você, porque a gente lê e passa despercebido no texto, pensando que o que aconteceu foi simplesmente alguém colocou uma sunguinha nele, uma cueca nele. Não, não teve isso. Ele foi exposto ao grau máximo de humilhação, para que eu e você pudéssemos ter uma vida e vida em abundância. Leia comigo João 19, do versículo 23 ao 26. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. As vestes é a roupa de cima, para cada soldado uma parte, e também a... Opa, para aí. Tirou as vestes, mas também tirou o quê? Ele põe um ponto final. Só que aí ele continua a história. Era só ele colocar uma vírgula, ele continua a história. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Para aí. Só se usava naquela época uma túnica por baixo, sem costura, sem emenda, quem tinha muito dinheiro, porque ela tinha muito valor. Quando eles olharam, tiraram a roupa dele de cima, dividiram em 4 pedaços. Mas quando viram a túnica, falou: espera aí, a gente não pode rasgar essa túnica, a gente não pode dividir essa, porque ela só tem valor, ela só tem, porque ela não tem nenhum tipo de costura, ela não tem nenhum remendo, ela não tem nenhuma marca. Aí o que Deus está dizendo para nós com isso é: mais vale o seu interior do que o seu exterior, mais vale o que acontece aqui dentro do que o do lado de fora. Quando abriram, tiraram a primeira parte, eles viram e falaram assim: olha, essa aí divide 4 partes, cada soldado pega um pouquinho. Mas na hora que pegaram a túnica dele e deixaram ele nu, falaram: vamos lançar sorte, porque isso vale muito dinheiro, isso vale muito recurso. Deixaram ele nu, levaram para a cruz, crucificaram ele. Aí você vê nos filmes que a multidão está em volta da cruz, mas não é assim. Quando você vai chegando perto do lugar da cruz, do ambiente da cruz, os soldados romanos vêm e fazem uma barreira, e não pode passar todo mundo para lá, porque agora é só familiar, agora é só parente, pessoas que estão próximas dele, porque ele vai ser exposto a um grau máximo de vergonha, ele vai ficar nu na cruz do Calvário. E o texto de Levítico grita: ei, ei, você não pode ver a nudez do outro. E agora eles vão colocar Jesus na cruz nu, vou repetir, nu, para envergonhá-lo, para desmerecê-lo, para tirar toda a força que às vezes ele tinha, ao ponto que a sua mãe e somente mais 4 pessoas, 5 pessoas vão estar perto da cruz, mais ninguém, o resto está vendo de longe. Isso é tão verdade que quando ele grita Eli, Eli, lama sabachthani, as pessoas dizem de longe: ah lá, está gritando por Elias, mas não era, porque eles estavam de longe, não estavam ouvindo o que ele estava falando. Perto só estava a mãe. Continua lendo comigo, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela,
para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. 25. E junto à cruz de Jesus, olha aí, junto estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Próximo texto. Ora, vendo ali sua mãe, vendo Jesus, que os discípulos, ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, quinta pessoa, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu. Sabe como é que eles ficaram diante da cruz? Olhando para baixo. Eles não tinham coragem de olhar para cima. Eles não tinham coragem de erguer a cabeça. Ao ponto que Jesus chama naquele estado, aquele grau máximo de humilhação, e fala: mulher, está aí João, ele agora vai cuidar de você. Ele agora vai cuidar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Simples. Porque ele foi levado ao grau máximo de humilhação. Ele foi levado ao ambiente mais hostil que existia da época. O que não cumpria, irmão, não cumpriram nenhum requisito com ele. Não dormiu, não comeu, não bebeu. Tiraram a sua roupa. Queriam envergonhá-lo. Queriam defamá-lo. Queriam acabar com a sua história por causa de um momento. Só que não sabiam que ele estava preparado para aquela vergonha. Porque ali na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele não tinha pecado. É por isso que Jesus não tinha vergonha. Vou falar de novo, ele não tinha. Porque a vergonha é algo de quem tem culpa, de quem tem pecado. Quando arrancaram ele na cruz do Calvário, ninguém consegue olhar para ele e falar assim: mulher, olha para mim, eis aí o que vai cuidar de você agora. Ele está nu. Alguém fala: essa cruz é a loucura. Leia comigo 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para quem não entende o que ele está passando ali, está falando assim: ei, como é que eu vou crer em alguém que foi executado? Como é que eu vou crer em alguém que passou por uma pena de morte? Como é que eu vou acreditar em alguém que ficou nu, arrebentado, humilhado? Mas aí vem Paulo e fala: para quem está perecendo é loucura, mas para quem é salvo, nós sabemos, é o poder de Deus, é o poder de Deus sendo liberado sobre a nossa vida. Se ele não fosse para a cruz, sendo humilhado, não teríamos o poder dele sobre a nossa história. Então bendita seja aquela cruz, porque através dela nós alcançamos misericórdia, perdão, graça, favor. O nosso Senhor foi humilhado em força máxima, em força. Eu quero resumir e terminar com você. O que é o Evangelho, pastor? O que é o Evangelho? É ter a coragem de ir diante dele, nu, e falar: está aqui a minha vergonha, está aqui os meus erros, está aqui os meus pecados, estão aqui as minhas. Você já viu como é que é difícil ficar nu na frente de alguém? Até quem é casado, às vezes fala assim: apaga a luz, amor, apaga a luz. Só que o Evangelho sabe o que é? É não vestir nada e diante dele falar assim: ó, está aqui, eu sou essa vergonha aqui, eu sou essa miséria aqui. O Evangelho é ter a coragem de se despir diante dele. O Evangelho é ter coragem de chegar e falar assim: eu não sou merecido, estou aqui, ó. Hoje nós estamos com um Evangelho diferente, travestido, pessoas colocando capas e querendo mostrar que é melhor que o outro. Aí eu oro mais, sou mais querido por Deus. Deixa eu te ensinar um negócio: não tenha nada que você possa fazer para Deus chamar mais.
e nem deixar de fazer que Deus te amar menos. Ele só te ama e pronto, acabou. Porque Ele já te conhece. Não porque eu sou do monte, eu sou da oração, eu acordo 3 da manhã. Pois é, aquele que nem acorda nem ora, Deus ama o mesmo tanto. Que loucura. Que loucura. Que loucura é essa, pastor? Chamado graça, favor e merecido. Não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. Tudo começou porque eu vi um rapaz andando nu, e eu senti vergonha por ele. E Deus falou no meu coração: você precisa se apresentar assim diante de mim. Você precisa se apresentar nu diante de mim. Tira as patentes, tira os cargos, tira tudo diante de mim e fala: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Chegou a hora de vivermos um verdadeiro evangelho e falar: não sou merecedor, mas eu estou aqui. E nos despir de verdade e falar: eu sou aqui essa casquinha que o Senhor está vendo. Foi eu que pequei, não foi a Eva, não foi eu. Foi eu que errei, não foi ela, foi eu. E assumi diante de Deus os nossos pecados, as nossas falhas. Agora sabe o que é o mais lindo disso tudo? O mais lindo disso tudo é quando você conseguir ficar de frente para Ele, nu. Você vai entender uma coisa: o filho não pode ver a nudez do pai, mas o pai pode ver a nudez do seu filho. O filho não pode ver a nudez do pai, mas o pai pode ver a nudez do filho. E quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quando seu filho vem peladinho, a primeira coisa que você faz é pegar uma toalha, enrolar, pegar uma roupa e cobrir. É assim ou não é? Se é menininha aí que você quer mais rápido ainda. E quando você vai diante do pai e fala: estou aqui, eu estou nu, não tem nada. Aí ele vai falar para você o que ele falou para Laodiceia: compra de mim vestes brancas, para que a tua vergonha não seja exposta. Sabe o que ele está dizendo? Tem um comércio acontecendo espiritual, e a moeda de troca é a sua fé. Se você tiver fé em mim, eu vou te vestir com a roupa branca, que é considerado a roupa da justiça. Vou dizer de novo: é considerada a roupa da justiça, a justificação. Mas só tem como ele vestir para quem já se despiu primeiro. Só tem como ele vestir para quem se despiu primeiro. Assim: olha, Senhor, eu não tenho valor, eu não sou nada, eu estou aqui. Ele fala: então calma, a justiça chegou, as vestes chegaram. Quando ele fala para os laodicenses: olha, vocês estão acostumados com essa lã preta, brilhante, maravilhosa, alta costura, alto padrão, mas o que eu tenho para vocês, o dinheiro que vocês têm não compra, é a minha justiça, a minha justificação, é a minha santificação. Ele está dizendo: se você se voltar para mim e se apresentar nu, deixa que eu vou te vestir, a minha justiça vai descer. Em qualquer área da tua vida que exista uma injustiça, a minha glória vai se manifestar, e todos vão saber que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história. Quem concorda com isso, dá um brado de vitória. Apocalipse 16, verso 15, eu termino. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas, para que não ande nu e não se vejam as suas. Só que as roupas que ele está falando aqui é as vestes brancas do capítulo 3, versículo 18. O dia que ele voltar vai ser como um ladrão. Ou você vai estar vestido de justificação e vai participar, ou você vai estar nu e ficar de fora. Quando ele voltar, não vai ter tempo de se apresentar diante dele mais. Quando ele voltar, não vai ter tempo de se apresentar, falar: agora eu quero. Não, será tarde demais. Quando ele voltar, eu tenho que estar vestido com qual roupa? A roupa que ele mesmo me entregou, que é a justificação. Deus te trouxe hoje para uma palavra muito simples, mas muito poderosa. Primeiro ele está dizendo para alguém: cuidado ao expor a tua nudez.
Estão querendo ver a tua vergonha para te acusar lá fora. Estão querendo ver o teu erro para te apontar lá fora. Mas enquanto tem alguém pegando aqui dentro, levando para lá, tem dois vindo de lá e te protegendo aqui. A nudez, ela vai ser conhecida, mas ela não precisa ser exposta. Se é para se expor, é só diante de Jesus. Cuidado com os pecados que você confessa para os seus amigos. Cuidado com esses falsos amigos que você confessa os seus pecados. Cuidado. Quando for confessar, confesse a Jesus somente. Porque tem muitas pessoas que não têm estrutura para ver a tua vergonha. Tem muitas pessoas que não têm estrutura para saber da tua vergonha, da tua miséria. E se ver, vão querer te matar, vão querer acabar com você. Mas não se preocupe, Deus já levantou pessoas que também vai te socorrer. Pastor, o senhor está falando que eu posso pecar à vontade? Não é isso, cobrir ali não quer dizer que eu estou cobrindo o pecado alheio, não. É porque quem pecou, irmão, pecou contra Deus. Vai ser Ele e Deus somente. O meu papel é estender a mão, é não levar o erro dos outros, é não mostrar a vergonha dos outros. E nessa manhã Deus trouxe alguém aqui para dizer isso. Diante de mim se despe, diante de mim fica nu, mas deixa que eu vou te vestir. E quando eu voltar, alguém vai achar que você vai estar nu, mas você foi bem-aventurado porque você guardou a vestimenta. Você foi bem-aventurado porque exercitou a fé, acreditou que a minha justificação te salvaria, limparia você, cuidaria de você. E é sobre isso nessa manhã que eu vim falar com você. Deixa Ele te vestir, deixa Ele te santificar, deixa Ele te purificar, deixa Ele cobrir você com as vestes brancas. E quando você começar a caminhar, você fala: Senhor, pode vir, porque eu já estou vestido, eu já estou pronto. Eu já estou pronta. Fique de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Colocasse a mão sobre o teu coração. Você não precisa nem orar em voz alta. Mas eu queria que em espírito você se despisse diante dele. Que você colocasse diante dele as suas misérias, a sua vergonha. Falar: eu estou aqui nessa manhã porque eu quero ser coberto pelo Senhor. Eu quero as tuas vestes brancas sobre a minha vida. Eu não quero ser vestido de título, de honras humanas, mas eu quero aquilo que só o céu pode me proporcionar. Por alguns segundos ore a Ele aí. Fale com Ele agora. Rasgue as suas vestes. Rasgue as suas vestes. Porque Ele está vestindo pessoas nessa manhã. E em breve teremos um encontro marcado com Ele. Em breve teremos um encontro marcado com Ele. E quando Ele vir como ladrão, aqueles que estão com as vestes brancas, esses serão arrebatados. Esses serão arrebatados. Ore diante dEle.